Boa tarde, quarto ano. Nós vamos hoje corrigirmos as nossas atividades da apostila 3. Durante essa semana, nós começamos aí a estudarmos um assunto novo, cujo gênero textual se chama contos. E ontem, nós aprendemos aí algumas coisas bem importantes sobre os contos, que é um gênero textual que está sendo trabalhado na nossa apostila no primeiro capítulo. Só para a gente dar continuidade aí à correção, vamos relembrar algumas coisas que são muito importantes dentro dos contos. Primeiro, que são histórias inventadas. Nós teremos os narradores. Os narradores são aqueles que vão contar a história. E nós já vimos aí que tem o narrador personagem, que é aquele que conta a história e participa dela também. Nós temos o narrador observador, ele vai observar a história, ou seja, ele está fora da história e vai nos contar o que está acontecendo ali. Então, isso é muito importante, nós, ao lermos os contos, verificarmos que tipo de narrador tem ali. Outra coisa importante que nós aprendemos também, que nós temos alguns tipos de contos. Nós temos lá o conto fantástico, nós vimos o conto de fadas, que é aquele bem conhecido pelas crianças, vimos o conto infanto-juvenil, o conto de ficção científica. Então, cada um deles vai abordar uma história focada nesse tipo de conto. E aí, nós vamos ter a presença, então, desses narradores, que podem ser do tipo observador, só vai contar a história, ele está fora dela, e nós teremos aí o narrador personagem, que conta e também é um dos personagens da história. E ontem nós começamos a ler um conto chamado Quando Eu Fiz 7 Anos, que é a história, de um avô que tinha uma loja lá na cidade dele, foi a primeira loja na cidade, que consertava eletrodomésticos. O que são eletrodomésticos? Nós temos aí batedeira, ferro de passar roupa, liquidificador, a sanduicheira. Então, o avô desse garoto, ele consertava exatamente esses eletrodomésticos na cidade onde eles moravam. E com o dinheiro do trabalho dele, ele sustentava toda a família e os seus 8 filhos. Só que com o tempo, o tempo foi passando, ele foi envelhecendo, assim como todas as pessoas vão passar por isso. E aí ele perdeu a esposa e foi morar com um dos filhos. E esse filho deixou para ele lá nos fundos da casa um quartinho onde ele começou ali a trabalhar nesses eletrodomésticos novamente, como uma oficina. Então ali ele passava o dia, fazendo todo esse trabalho. Só que ele já estava de mais idade, já tinha algumas limitações físicas e também, já era doente. Então, às vezes, ele não conseguia resolver as coisas daquela forma que ele fazia antes, quando era jovem, e ele ficava aborrecido. Mas aí depois, passava um tempinho, ele se acalmava, continuava lá, fazendo o conserto das coisas que ele estava mexendo. E esse neto, ele acompanhava, então, toda essa trajetória do avô, segundo a história conta. E aí nós vamos observar que lá nós temos 2 personagens principais que nós vimos ontem na nossa atividade, que é o avô e o narrador personagem, que é representado pelo neto, que nos conta essa história. Então, ontem nós vimos algumas informações importantes sobre esse conto. E hoje nós vamos dar continuidade a essa história que nós começamos a ouvir. Prestem atenção aqui, que nós temos a imagem do avô e do neto, e diz assim essa parte do conto. No dia do meu aniversário, quando fiz 7 anos, que é o título do conto, um dia que ficou marcado em minha memória, com todos os seus detalhes, eu cedo ainda fui à sua casa. Falei do aniversário e o convidei para a festinha à noite. Ele me abraçou apertado, mas disse que não poderia ir
e que eu não reparasse. Depois ficou um instante pensativo, coçando o queixo, o rosto quase sempre com a barba por fazer, e então pediu que eu esperasse um pouco lá fora. Eu esperei ansioso. Passados alguns minutos, chamou-me de volta e me entregou um pequeno objeto, embrulhado em papel cor-de-rosa. Papel que na época se usava para embrulhar tudo, nos armazéns, lojas, padarias e que, com o advento do plástico, atualmente já quase caiu em desuso. E hoje as pessoas, usam outros mecanismos aí para embrulhar. E ainda amarrou com um barbante. Hoje também, pelo mesmo motivo, quase peça de museu. Um presentinho de seu avô, disse ele. Olhem as aspas aqui, ó, aparecendo para representar a fala do avô. Eu agradeci e, doido para abrir o embrulho, quem não gosta de ganhar um presente e logo abrir para ver o que é, né? Fui para casa a 3 quarteirões dali, voando como um alegre pássaro da manhã. Pai, eu disse, olha aqui, o vô me deu um presente. Fui desamarrar o embrulho, mas não consegui. Entreguei-o a meu pai. Ele também teve dificuldade. Seu avô caprichou, hein? Brincou. Deve ser um presente muito bacana. Eu dei uns pulinhos de alegria, como costumava fazer essas horas. Finalmente, meu pai conseguiu desatar o barbante. Tirou o papel, mas aí havia um outro papel, mais bonito, vermelho, embora um pouco amassado e desbotado, e um outro barbante, mais fino, de cor amarela. Eu já não aguentava mais esperar. Então apareceu o objeto, que à primeira vista julguei ser um relógio, mas que meu pai disse que não era um relógio, era uma bússola. Bússola? Eu disse. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo. O que é bússola? Perguntei. Sem responder, meu pai continuou examinando o objeto. O papai disse então com um sorriso entre reprovativo e condescendente. Minha mãe estava perto e se aproximou curiosa, querendo saber o que era. O meu pai repetiu, no mesmo tom de antes. Ele deu essa bússola para ele. Bússola? Minha mãe se admirou. Meu pai passou a ela a bússola. As palavrinhas azuis, palavrinhas que não são usadas aí muito no dia a dia. Então, o que acontece quando palavras assim, fora do costume, aparecem no texto? Aí vem aqui, ó, uma caixinha de texto ao lado, explicando exatamente o significado de cada uma, ó. Reprovativa, que desaprova, condena. Ou seja, o pai achou, estranho dar uma bússola pro neto, não achou muito, interessante, legal, por isso que ele achou ruim. E condescendente, que cede, permite ou concede. Então, ou seja, e acabou, permitindo aquela situação. Então, reparem aqui que nós estamos dando continuidade ao conto que começamos a ler ontem. Então, hoje aqui na história já apareceu um dado novo. Era o aniversário do neto, ele foi à casa do avô de manhã, convidá-lo, para que à noite fosse lá na casa dele, provavelmente comer um salgadinho, um pedacinho de bolo. Porém, nós já falamos anteriormente que o avô já é uma pessoa de idade. E aí, o que acontece? Ele achou melhor falar para o neto, então, que não poderia ir, agradeceu o convite e pediu que o neto saísse, lá daquela oficina e aguardasse um minutinho. O neto ficou ali, esperando ver o que o avô dele ia fazer. Aí o avô foi lá, preparou todo o embrulho, lembrando que ele usou um papel rosa que hoje não é usado mais em local nenhum. O barbante também, porque antigamente era assim. Passava esse papel rosa, depois vinha com barbante, dava um nó, e as pessoas faziam isso, levavam as coisas para casa dessa forma. Como ele é uma pessoa de idade, e um dia também ele teve uma loja,
ele ainda tinha isso guardado lá junto com as coisas dele. Mas ele, mesmo assim, ele colocou, né, a bússola num papel de presente. Reparem que no texto falou que ele estava desbotado, ou seja, são os adjetivos aparecendo aí para trazer a ideia de como era aquilo. Ele falou que o papel era vermelho e desbotado. Com certeza, um papel de presente, ó, que estava guardado há muito tempo. Mas ele foi lá com todo o carinho, pegou, colocou a bússola dentro, fez o embrulho, passou novamente o barbante, aquele mais fininho, e depois passou em volta do papel rosa. O neto, muito curioso, queria saber logo, né, o que o avô tinha dado. Quando chegou em casa, precisou da ajuda do pai para, né, desfazer o embrulho, porque o avô, com certeza, na hora de amarrar com esse barbante mais grosso, ficou muito apertado e ele, por ser uma criança, não conseguiu fazer isso. Então, reparem aqui, ó, nós temos uma história com muita característica de amor, de respeito, de carinho, né? De um avô e de um neto. Lembrando que o avô já tem uma certa idade. Ontem nós vimos que ele era de poucas, né? Ele é de poucas palavras, significa o quê? Que não gosta muito de conversar e sempre, né, lá com uma carinha mais séria. E aqui nós vimos, então, mais detalhes sobre esse texto, então, que nós começamos a vermos ontem. E aí, logo em seguida, nós vamos dar continuidade aqui, então, ao primeiro exercício relacionado a essa parte do texto. E agora eu quero todo mundo focado aqui, com lápis na mão, e a borracha, se precisar, apagar, e prestando atenção aqui, porque tem gente que ainda, né, está conversando sobre outros assuntos, e aí vai se perdendo a correção. Então, agora, ó, lápis na mão, borracha, e foco aqui no que nós vamos corrigir. Já li o texto para vocês, comentei sobre algumas coisas que o texto apresenta, e agora nós vamos para a primeira pergunta que diz assim, que eu, inclusive, já falei aqui também. Que convite o narrador foi fazer a seu avô? Foi convidá-lo para a sua festa de aniversário de 7 anos. O que vocês vão fazer agora aí? Vocês vão conferir o que vocês colocaram e vão observar aqui, ó, a resposta. Lembrando que você pode escrever com outras palavras, desde que você fale que, né, o narrador foi convidar o avô para o seu aniversário. Ah, professora, eu não coloquei que era de 7 anos, então você vai acrescentar agora essa informação, porque no texto fala qual é a idade da criança, quantos anos ela está fazendo, inclusive é o título do conto. Então, confere aqui, né? Então, o narrador foi convidar o seu avô para o seu aniversário de 7 anos. Então, conferiu tudo certinho, você vai lá, coloca um certo ao lado da sua resposta. Lembrem-se de iniciar a resposta com letra maiúscula, terminou de responder ponto final, que nós já aprendemos esse ponto também, é para encerrar a frase, encerrar aquilo que eu estou escrevendo. E aí, quando o menino, né, foi lá fazer o convite para o avô, nós também já vimos que aconteceu algo. E aqui diz assim, ó, o avô aceitou o convite, copia um trecho do conto que justifique sua resposta. Então, eu tenho que ir lá no meu texto e retirar a resposta dele. Vamos ver? O avô aceitou o convite? Não. Então, eu vou colocar o não, tanto que ele disse, né, que não poderia ir, e vou lá para preparar o presente. Agora, nós vamos colocar as aspas, ó, aqui no início, porque você vai colocar uma parte do texto que justifique o não que você colocou antes. Mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Então, olha só, aspas no início e aspas no final. Professora, você acabou de falar que nós temos que iniciar com letra maiúscula. Sim, mas olha aqui, ó, estamos tirando um trecho do conto. Essa parte lá no texto, a primeira palavra está com letra minúscula. Por isso que eu tenho que colocar, ó, aspas antes da resposta. Porque, ó, é para justificar com uma parte do conto. Por isso que aqui
eu posso colocar letra minúscula, porque é exatamente assim que está no texto. E aí eu venho, coloco as aspas e o ponto final, porque aí eu encerrei a minha justificativa. Então, todo mundo conferindo. Lembrando que primeiro eu tenho que colocar sim ou não. No caso da nossa pergunta, é o não. Abro aspas, coloco o trecho que vai justificar a minha resposta. Coloco aspas aqui depois e o ponto final. Letra minúscula aqui, porque nós estamos tirando do texto. Então, esse trecho lá é com letra minúscula. E aí, dando continuidade, então nós já sabemos que esse neto foi à casa do avô de manhã para convidá-lo para sua festinha de aniversário de 7 anos à noite. Já vimos também que o avô não aceitou, ele colocou lá, né, os motivos, disse que não poderia ir e que o neto não reparasse. Logo depois, olha o que aconteceu. Papel que na época se usava para embrulhar tudo, nos armazéns, lojas, padarias, e que, com o advento do plástico, atualmente já quase caiu em desuso. Desuso significa não usar mais. Então, nós temos aqui um outro trecho, porque enquanto o avô disse para o netinho que não poderia ir, ele pediu que o neto fizesse o quê? Aguardasse um pouquinho lá fora. O neto ficou lá fora, né, esperando o avô. Enquanto isso, ele retornou, né, lá para aquele quartinho dele, que nós vimos ontem, que é a oficina, onde ele fazia, né, os concertos. E aí ele fez toda aquela preparação, né, de embrulhar o presente que ele deu para o neto. E aí apareceu essa palavra aqui, uma palavra que não é tão usada, né, no dia a dia, mas que apareceu aqui no texto. E aí, apareceu um outro recurso aqui que nós podemos utilizar para respondermos aquilo que nós não sabemos, como o dicionário, por exemplo. O dicionário nos auxilia a consultarmos palavras que eu não conheço o significado, mas para isso também eu preciso saber usar o dicionário. O dicionário todo ele é em ordem alfabética, começa na letra A e termina lá na letra Z. Ah, mas existem milhões de palavras com a letra A. Isso. Então, eu tenho que olhar não só o A, eu tenho que ver a próxima letrinha e assim sucessivamente para eu poder ir na página correta e achar o significado da palavra. E tem pessoas que não sabem usar o dicionário, ficam lá um tempão olhando o dicionário e não conseguem, às vezes, achar a palavra. Então, vamos ver aqui o que significa advento. Vinda, chegada. Ou seja, com a chegada do plástico, com a vinda dele, o papel rosa parou de ser usado. Professor, eu coloquei apenas um significado. Então, nós vamos fazer o que agora? Vocês vão colocar o outro significado que vocês não colocaram. É sempre bom colocar mais de um, porque aqui, essa palavra, ela tem mais de um sentido. Então, é interessante colocar mais de uma resposta, porque as duas aqui, podem substituir a palavra advento sem alteração de dicionário. E aí, é claro, qual que é mais usada aqui, chegada e vinda do que advento. Então, todo mundo aqui, completando, dando certinho no final. Aqui começou com letra maiúscula, porque é a primeira palavra. Foi usada uma vírgula aqui também para separar as duas e o ponto final. A matéria que já estudamos também, sinais de pontuação. O parênteses aqui, que foi utilizado também para destacar, né, essa parte aqui do texto, para que vocês pudessem analisar as perguntas e depois a resposta. E aí vem uma outra pergunta ainda relacionada a essa parte aqui, Porque, segundo o narrador, lembrando que narrador é aquele que conta a história, os embrulhos de papel caíram em desuso. Lembrando que desuso é algo que não se usa mais. Vamos ver o que aconteceu aqui? Porque eles foram substituídos por embalagens plásticas. De onde saiu essa resposta? Do texto. Tudo que eu estou respondendo é baseado no texto que eu estou lendo. Então, eu não posso tirar a resposta assim da minha cabeça. Eu vou lá no texto, consulto e venho aqui e trago a resposta.
Então, na letra A, nós vimos que no lugar de advento, palavras de mesmo sentido, vinda e chegada. Na letra B, ele quer saber por que o narrador falou que esses embrulhos com papel o quê? Aquele papel rosa, caíram em desuso, porque eles foram substituídos pelas embalagens plásticas. Letra maiúscula no início. Ó, esse porquê é junto, vou explicar a diferença dos dois. Quando eu faço uma pergunta, olhem aqui, ó, o ponto de interrogação aqui. O porquê que aparece lá no início da pergunta, ele é escrito, ó, separado, porque está sendo usado no início de uma pergunta. Tanto que nós usamos, ó, o ponto de interrogação. Só que agora eu vou responder a pergunta. Então, eu vou usar o porquê agora junto. Algumas pessoas costumam colocar acento aqui nesse porquê. Professora, mas tem esse porquê com acento? Sim, mas ele é usado para outra situação. Quando eu vou responder uma pergunta e começo usando porquê, ó, presta atenção na dica que a tia Alessandra está dando aí de português. Todas as vezes que eu vou iniciar uma resposta usando porquê, junto e sem acento. Início de pergunta, separado e sem acento também. Então, esse daqui está separado porque é o início de uma pergunta. Ó, o ponto de interrogação aqui. Esse está no início, junto e sem acento, porque é para iniciar uma resposta. Ok? Então, terminando aí o certinho e prestando atenção aí nesses detalhes que a tia Alessandra está passando para vocês, hein? Que são importantes para que vocês escrevam corretamente. E lá na página 10, vou repetir aqui, deixa eu falar. Letra A, vinda e chegada. São dois significados aqui que podem substituir a palavra vento. Coloquem as duas, tá? Para a resposta ficar bem completa. E na letra B, por que os embrulhos de papel, né, aquele papel rosa que o avô fez lá para dar ao neto, caíram em desuso? Porque eles foram substituídos pelas embalagens plásticas. Então, hoje, né, ao invés de usar esse papel, nós temos lá as embalagens plásticas. Ok? Então, e aí, continuando, nós temos na página 10 ainda mais algumas perguntinhas. Reparem que está bem fácil, hein, pessoal, de responder, por quê? O texto está tranquilo? De nada, precisando, só falando aí com a tia que ela vai repetir. Então, reparem aí que nós vamos continuando falando sobre o presente, sobre o embrulho. Aqui é uma pergunta pessoal, só que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui, ó, no que a tia vai dizer. Em sua opinião, por que embaixo do papel cor-de-rosa havia outro embrulho que parecia mais antigo? Vamos dar uma olhada aqui. É pessoal, por quê? O conto não deixa claro por que aconteceu isso. Mas qual foi o presente mesmo? Uma bússola. Então, ó, esse objeto estava lá há muito tempo. Por isso que teve, então, esse outro embrulho, né, antes do papel cor-de-rosa. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Eu vou ler para vocês e vocês vão comparar com a resposta aí que cada um deu, porque é uma resposta, ó, pessoal. Mas toda resposta pessoal, ela pode fazer o quê? Ter várias respostas, mas tem um detalhe importante. Ela tem que ser respondida dentro do contexto que eu estou lendo. Então, se eu estou falando de uma história que tem um avô, um neto, um papel de presente velho, vermelho, amassado, dentro dele uma bússola, por fora um papel cor-de-rosa, que hoje não se usa mais, ele passou um barbante em volta para amarrar esse presente, eu não posso ficar, né, falando de outras coisas que não tem nada a ver. Então, olhem só, o conto não deixou claro, né, por que tinha esse outro embrulho por baixo. Mas como é uma bússola, e nós já sabemos que é um senhor de idade, esse objeto provavelmente estava guardado lá com ele, ó, há muito tempo. Então, aí é para que vocês
pensem, criem aí uma resposta exatamente pensando nessa situação desse avô que já tem uma certa idade, o netinho que ia fazer aniversário naquele dia, 7 anos, o avô já tinha falado para ele que não ia poder ir, mas aí, né, foi lá com todo carinho, pegou essa bússola, fez todo o embrulho e deu ao neto. Lembrando que lá, né, no quartinho, ele tinha várias coisas, né, vários objetos, que ele ficava o tempo todo ali mexendo. Além dos eletrodomésticos, com certeza essa bússola também fazia parte, né, da história dele, do trabalho que ele fazia no conserto de objetos. Ok? Então vocês é que vão criar aí, ó, uma resposta. Vocês vão imaginar por que será que o avô tinha feito isso. E outra, aqui embaixo nós temos aqui, ó, que objeto estava embrulhado no pacote que o menino recebeu de seu avô Circúlio. E aí nós vamos ver exatamente agora qual era. Deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Eu acabei passando. Olha só, que objeto estava embrulhado no pacote que o menino recebeu de seu avô? Olhem só, eu coloquei os nomes aqui embaixo e ó, o círculo é o primeiro. Isso aqui é uma bússola. Isso aqui é um relógio de bolso e isso aqui é um cronômetro. Então são 3 coisas diferentes. Então, ó, acrescentem o nome aqui. Provavelmente vocês só circularam. Vamos colocar o nome de cada um, ó. Bússola, tem acento no U com 2 S's. Aí nós temos o relógio, as pessoas antigamente usavam esse tipo de relógio, é o relógio de bolso. Tá vendo? Uma partezinha aqui, ó, que prendia na parte de cima da calça, onde nós passamos o cinto. E aqui nós temos um cronômetro, ó, que marca ali o tempo, né? Ó, circunflexo no segundo O. E aqui, ó, esse finalzinho é pessoal também, aí vocês iam conversar com alguém em casa, trocar uma ideia e saber para que a bússola, né, é utilizada. A bússola aqui, pessoal, ela tem o objetivo de orientar, tá? Dar localizações das coisas, ok? Então, ó, continuando, nós vamos ver uma outra parte do texto que diz, né, que o menino sentiu, o que ele sentiu quando descobriu esse presente que nós já vimos aí que era a bússola. Ele novamente explicou, mas dessa vez eu quase não escutei, sentindo uma dor que subia devagarzinho do fundo do peito e ia tomando conta de todo o meu ser. Pronome ele, já aprendemos isso. Se refere a qual personagem da história? Ao pai do menino. Né? Quando o menino levou o presente, ele mostrou para o pai, e aí então o ele é o pai do menino. Por que o menino quase não escutou a explicação? Porque ele não conseguiu, né, se concentrar na hora de falar, de explicar, e começou a se sentir mal, que é exatamente o que aparece aqui. Então, o menino não escutou a explicação porque ele não conseguiu se concentrar na explicação, porque começou a se sentir mal. Mal com L, tá? Mal com L é contrário de bem. Mal com U, contrário de bom. Em sua opinião, qual era o sentimento que tomava conta do menino naquele momento? Angústia, saudade, raiva, tristeza? O que nós temos aqui então? Voltando, só um minutinho, que as outras são pessoais. Nós vamos ter aqui uma resposta pessoal, por isso que eu voltei aqui, que eu esqueci, que é que vocês vão ver que tipo de sentimento vocês acham que ele teve aqui. Tá? Então, presta atenção que, ó, angústia, saudade, raiva, tristeza. Presta bastante atenção aí que tipo de sentimento nós vamos ter. Qual foi a vontade do menino ao descobrir que a bússola não funcionava? Tia, volta na letra A, B e C de novo. Letra A, ao pai do menino. A letra C, vocês é que vão escolher, tá? Qual caixinha que vocês vão marcar, por isso que está em branco aqui. E na letra B, ele se sentiu mal na hora da explicação. Mal com L. Aqui, ó, a 15 e a 16 são respostas pessoais. Aí vocês é que vão elaborar as respostas
em relação ao que nós acabamos de ver. E aqui, ó, qual foi a vontade do menino ao descobrir que a bússola não funcionava? O que será que esse menino teve? Ele sentiu vontade de jogá-la lá no meio da rua, para que ela fosse, né, esmagada pelos carros. Porque na hora ele ficou chateado, né, que ele ganhou aquele presente e o presente não funcionava. Então a vontade que ele teve foi de jogar lá no meio da rua para que os carros passassem por cima. Tudo isso está lá no nosso texto. Essas atividades serão postadas também às 16 horas. Então dá para vocês checarem lá também se ficou faltando alguma informação. E aqui nós finalizamos então essa primeira parte do nosso conto com as correções do conto que se chama Quando Eu Fiz 7